Na informação. Mário Vivan e Daniela Afonso. 8h30, 16 graus, estamos de volta em 107.5 FM da tua Rádio Veranense, a rádio do teu tempo. E seguimos com as nossas conversas, nossos papos com os vereadores eleitos de Veranópolis, agora recebendo no estúdio o Cleverson Kufner. Bom, em 1983, na pequena cidade, pequeno município de São José das Palmeiras, lá no interior do Paraná, nasce o Cleverson Kufner. Ele começa a jogar como profissional em 83, mas antes de 83, passou na cabeça do Cleverson Kufner, que depois como jogador virou fininho, em um dia ser vereador na cidade de Veranópolis. Bom dia, Fino. Bom dia, Mário, bom dia a todos que nos acompanham, o Dani que está aqui no estúdio. Eu digo que não, né? Ser vereador, sendo bem transparente, não era um objetivo de vida, não é um sonho de vida, né? Ele acabou se tornando uma oportunidade, mas aí advindo do meu envolvimento com essa cidade. Do meu envolvimento com essa cidade. Então, a minha resposta começa dessa forma. E só, embora natural de São José das Palmeiras, onde meu pai trabalhava na época na colheita de soja como motorista, né? Foi um período muito curto, com 2 meses. Então, eu vou para minha cidade, que eu considero como minha cidade natal mesmo, né? Natal não, porque, claro, nasci em São José das Palmeiras, mas eu sou de São João, Paraná. Tenho certeza que a minha mãe está escutando, porque a minha mãe escuta 24 horas praticamente, ela fica ao rádio ligado, Dona Lorena. Dona Lorena Debastiani Kufner, do seu Valdir Kufner, meus pais. E a minha mãe escuta muito a tua rádio veranense. Então já deixa um abraço que ela vai estar ouvindo. Um grande abraço, então, para a Dona Lorena, para o seu Valdir, o pessoal que está lá em São João. Em São João, também interior do Paraná, lógico. E evidentemente, né, porque depois aí que você começou a jogar profissionalmente no Caxias, e de repente Veranópolis te abraçou, você formou família, virou servidor público, inclusive aqui, continuou no Veranópolis Esporte Clube e abriu empresa, né, na academia. Na verdade, o dia precisaria ter 34 horas para você, né? Eu gosto de falar algumas coisas, porque realmente a cidade me abraçou, né, naquele período, quando eu cheguei aqui para ser atleta da categoria juvenil, no ano de 2000. E depois, claro, acabei sendo 2 anos de categoria de base, profissionalizei aqui em 2002, né? Ali conheci a minha esposa, né, a Janaína Zequim, naquele ano, e de lá para cá o meu laço com a cidade apenas aumentou, seja com o envolvimento com o próprio Veranópolis Esporte Clube, né, até o momento de fixar a residência aqui, de entender que aqui era o local que eu queria seguir vivendo, né, e constituindo família. Então, eu fui abraçado por Veranópolis e depois, né, esse meu envolvimento com a vida pública, digamos assim, eu sempre encaro como um retorno, porque é uma cidade realmente especial, uma cidade diferente. Nós temos que valorizar muito a cidade que temos. Como é que foi a construção da tua candidatura? Você foi convidado? Se ofereceu, não sei, né? Mas foi convidado? Não foi por me oferecer. Foi uma conversa que surgiu 4 anos atrás, né? Por já estar como diretor de esportes, né? 4 anos, que pudesse concorrer. Naquele momento não cabia dentro daquilo que eu imaginava para a minha vida, e também por motivos particulares. Porém, agora, passado 8 anos, né? E também ter conhecido um pouco mais desse funcionamento, por poder... Eu sempre digo, as coisas na minha vida, por mais que pareçam, elas são... Eu estruturei um plano para a minha vida, tenho muitos sonhos ainda, trabalhos a realizar, mas entendo que para chegar naquele objetivo eu tenho que... faz parte de uma construção. Eu acho que esses 8 anos como diretor de esportes do município, há 5 anos como diretor executivo do Veranópolis Esporte Clube, estão me servindo de bagagem, né, de me estruturando para isso. Agora, esse ano também iniciamos um projeto aqui no Veranópolis Esporte Clube diferente, que me permite me programar para 4 anos ser vereador de Veranópolis. Em tempo integral, praticamente, né? E assim, eu nunca, como tu mesmo falou, eu tenho meu envolvimento, né, na cidade com algumas entidades. É claro que agora será um foco diferente, né? Alguns estão chegando ao final de mandato do Clube Caspesca, por exemplo, né, que eu era presidente, então também poder focar realmente como vereador. Não eu digo e eu assumo o compromisso quando a minha fala. Minha fala ela é muito... eu gosto de olhar aqui e falar com quem está me vendo. Não entro para brincar. Eu vejo e eu via comentários, né,
que algumas pessoas não dão nem bola, escolhem lá pela parceria, se o Fininho é engraçadinho ou não, e votam no cara. Mas muitos não, eles colocavam lá, o vereador tem isso, tem aquilo, não tem. Eu acredito que das características que seriam necessárias para ser um vereador, ou pelo menos para ser candidato a vereador, eu atendi a grande maioria delas. O que eu não tenho, ou porque eu possa ainda desconhecer de leis, porque as leis tu vai tomando conhecimento e vai se apropriando delas a partir de algumas necessidades. Agora, eu tenho uma necessidade. Eu preciso entender, na hora de chegar para a votação, de uma lei de diretrizes orçamentárias, de um plano plurianual anual, né, de uma lei orçamentária anual. É possível que isso que está sendo apresentado para o vereador é realizável? Vamos ter essa receita? Esses gastos cabem dentro disso? Então, eu me preparo para as funções que eu venho a me oferecer para a cidade. E pode ter certeza que eu serei, como deixei muito claro na minha campanha, um cara que vai ter o conhecimento necessário e vai ser coerente para tomar as decisões. E a campanha, como é que foi? Porque você ainda é um atleta, né? Mas deve ter sido um treinamento muito intenso, né? Não quero... Cada um tem a sua maneira de fazer campanha, né? Para mim, foi a primeira, né, para vereador. Eu acredito que eu fiz aquilo que eu esperava, aquilo que eu imaginava. Eu tenho algo muito... Eu digo assim, será que eu vou ser ético o suficiente para fazer uma campanha eleitoral? E eu posso chegar aqui hoje com muita transparência, olhar no olho de cada um que estiver realmente me vendo do outro lado e confirmar que eu fui aquilo que eu imaginava antes de entrar na política. A minha campanha ela foi direcionada para as pessoas que eu já convivi ou me conhecem por algum desse envolvimento com a comunidade. Foram poucos os lugares que eu bati na porta, né, muitas vezes dela acompanhando a majoritária, onde eu não conhecia. Eu me neguei a ir em locais que eu nunca tinha visitado antes, porque eu entendia que aquilo não era justo. Eu nunca fui naquela rua, eu nunca fui naquela casa. Por que agora eu vou lá pedir algo para mim? Tá? Isso era algo que eu pretendo fazer como vereador. Agora porque me deixa muito à vontade para chegar independente do local, e eu tenho esse acesso dentro dessa cidade, e poder entender um pouco mais sobre aquela comunidade, sobre aquele bairro, sobre aquela rua. Mas não era algo que eu queria fazer como estratégia de campanha. Então, fiz direcionado dessa forma. A minha campanha, eu acredito que nós teremos em breve à disposição de todas as prestações de contas, né? Certo. As prestações de contas da minha campanha, elas são 100% aquilo que está lá, foram material de campanha. Foi material de impresso, material, né, de adesivos, os famosos santinhos. Né? Fora isso, eu me orgulho muito, não vai aparecer ninguém aqui falando que o Fininho prometeu isso, né? E digo também, sem ter medo de assumir responsabilidade, eu me elegi vereador, eu não fiz nenhuma promessa, na minha material de campanha eu não apresentei nenhum projeto, eu não paguei nenhum churrasco, desculpa quem fez, e não paguei uma gasolina. Isso me deixa muito leve para ser vereador. Certo. Embora não questione aqui que se alguém fez, acredito que ninguém tenha feito, mas eu não fiz. E quando eu falo que eu não apresentei nenhum projeto, é porque eu via muita campanha eleitoral de vereadores com postagens, com material bem preparado, que eles não são realizáveis para um vereador. Se o vereador eleito ele não tiver alinhado com o que o executivo pretende fazer nessa cidade e não tiver o conhecimento das ações realizadas dentro das secretarias e ter abertura para dialogar com as secretarias, ele não faz nada. Ele propõe, bate e volta. Por que acontece muito? Que os vereadores falam, eu apresentei 300 proposições, mas o prefeito só aprovou 100. Mas ele foi falar, ele entende se aquilo cabia dentro do orçamento, se aquilo era realizável ou não. Então, se não tiver alinhado com o executivo, infelizmente o vereador fica muito limitado aos seus poderes. E aí entra um outro detalhe, Fino. Olha só, agora você e Adri, oposição, só vocês dois. Como é que vai se construir esse alinhamento com a situação, com o grupo que está no executivo? Olha, outra coisa que me deixa muito tranquilo para essa situação. É claro que pode bater algum projeto do Fininho, alguma proposição e ela não seja atendida, mas aí eu vou entender que é em cima da resposta anterior, que ela não caiba naquele momento, não é uma prioridade do executivo e se entende naturalmente. Do contrário, por não ter rabo preso com ninguém, por não ter nem algo que venha me prejudicar dentro dessa relação, serei muito participativo. Né? Tudo aquilo que for de bom para o município, o Fininho vai estar lá aprovando, apoiando e não só apoiando com o voto, e dentro também daquilo que for possível realizar para que se torne uma ação concreta, eu estarei lá à disposição. Eu preciso fazer pelo município. E me deixa muito tranquilo também, porque o plano de governo do nosso candidato, que na época era candidato, hoje já é prefeito eleito, ele atende muitas das necessidades da população.
E nós, como vereadores de oposição, o que nós vamos querer? Apenas que sejam realizadas as ações do plano de governo, porque se atendidas elas, a população vai estar feliz, a população vai estar melhor. Né? Nós defendíamos um plano de governo dentro da candidatura que entendíamos ser realizável. A oposição, o prefeito eleito, ele defendeu um plano de governo com as suas ações e agora fica muito simples, é só a gente apoiar aquilo, tudo que for realizável para aquelas ações se tornarem realidade, vão favorecer o município, é isso que nós queremos. Agora, quando tiver algo que porventura não atenda aquele plano de governo ou que deixa a desejar dentro daquilo que foi passado durante a eleição, tem que se fazer uma oposição firme também, tem que se posicionar como oposição. Afinal de contas, amizades, ok, legal, né? Vamos ser parceiros, vamos ser amigos, sempre que possível. Tendo algo que não venha a atender aquilo que se imagina como o melhor, ou principalmente querer tomar decisões para cumprir um plano de governo, de eleição, e que possa, porventura, vir a ferir o orçamento ou os orçamentos municipais, as leis orçamentárias, aí é preciso se fazer também, posicionar, né, se for necessário votar contra algum projeto, sem dúvida alguma, mas sabendo explicar o porquê do veto. Então, para mim, eu fico numa posição muito tranquila de ser oposição, e claro, isso tem que ser bem claro, somos oposição dentro da Câmara de Vereadores, mas oposição para poder também ter um certo equilíbrio dentro do Poder Executivo, mas sendo totalmente propositivo dentro das ações que são realizáveis e que são para o bem da comunidade. Te surpreendeu a quantidade de votos que você fez ou esperava mais? Olha, primeira eleição, tá? Primeira eleição, você querendo ou não, você se baseia pela última eleição atrás, e quem conversou comigo durante esse período de campanha, eu falava muito que eu entendia que eu precisava 600 votos, e não estou falando isso porque eu fiz 601. Eu entendia que eu precisava 600 votos para ser o segundo colocado do MDB, que eu entraria sem dúvida alguma. No frigir dos ovos, né, no domingo à noite, por pouco que eu não fico fora, e assumo sem problema algum. Quase que esses 601 votos não foram suficientes para me eleger vereador, mas fui eleito com 601 votos. E em cima da campanha que eu fiz, como eu acabei de explanar no início dessa conversa aqui, eu estou muito contente. Eu estou muito contente porque esses 601 votos são de pessoas que são votos que eu gosto de dizer assim, para mim mesmo, são votos conscientes. São pessoas que, de alguma forma, viveram comigo, né? Ou seja, numa das entidades que eu fiquei envolvido, seja no trabalho, ou seja por conversar comigo, entender que eu sou um cara transparente, legal, porque eu olho no olho das pessoas quando eu falo. Eu não tenho medo de chegar aqui e falar algo que eu fiz. Se ele estiver errado, eu vou debater contigo e vou dizer, verdade, tá certo. Agora, se não, é difícil. As pessoas que me criticam, e por ser uma pessoa pública, você vai encontrar desafetos, que dirá alguém que se considere inimigo, mas eu desafio qualquer uma dessas pessoas a vir e sentar numa mesa como essa aqui e olhar olho no olho, colocar o seu ponto de vista, e eu tenho o meu ponto de vista, eu tenho certeza que eu não vou passar por aquela imagem que a pessoa tem. É uma maneira muito transparente de fazer as coisas que eu faço, e por isso me deixa tranquilo para ser presidente do Caça, para ser diretor do Veranópolis Esporte Clube, para ser o diretor de esportes, né? Nós vamos ir agora com uma gestão que tem uma proposta dentro do esporte de mudar, né? De formatar uma secretaria, foi o que nós entendemos durante o período de campanha, de propor novas ações, né? E eu vou aplaudir. Se existe um plano de governo onde exista um orçamento para isso, onde existe um calendário que vai ampliar as nossas matérias esportivas, falando assim, o Fininho é do esporte, não tem como me desvincular disso. Mas eu deixo muito claro que o Fininho é da educação. Né? O Fininho é muito forte, eu trabalhei 8 anos dentro de uma Secretaria de Educação, onde participei ativamente. Tá? E tenho as minhas bandeiras também, que o percorrer dessa vida como vereador, eu tenho certeza que vai mostrar à população o que o Fininho tem a apresentar como vereador. Tá, uma última pergunta, até porque você é do MDB, né? Está no MDB. Surpreendeu também a diferença de votos pró-Dalpai em relação ao Thomas? Sim, muito. Surpreendeu muito. Nós sabíamos, quando formulamos a nossa chapa para concorrer à majoritária, ela foi num período muito curto, em cima da hora. Nós tínhamos já uma candidatura de oposição alicerçada já há quase 3 anos, como eu já ouvi muitas vezes, né, os próprios candidatos falarem. Então, sabíamos que seria difícil. Mas, claro que a votação, com o número de votos, com a diferença de votos, ela surpreendeu e muito. Nesse momento agora, nós temos que fazer a leitura de tudo isso, entender que a proposta, aquilo que tanto se falou de mudança, era uma vontade da população. E a grande maioria foi lá e confirmou isso. Né?
Então fica o quê? Fica um desafio para o partido. O partido precisa se remobilizar, quem sabe se remontar, precisa se reestruturar. E eu acredito que nós faremos isso como partido também, porque ele é um grande partido, ouso dizer que ainda é o maior partido dessa cidade, mas que precisa passar por um processo interno que eu não tenho dúvida alguma que nós também saberemos fazer. Mas então me surpreende, ao mesmo tempo deixa também uma responsabilidade muito grande para quem vem, porque por mais que se apontem alguns erros do olhar da população, eu tenho certeza que tem muitas coisas boas e que o tempo dirá, o tempo ele se encarrega de dar todas as respostas possíveis. Nossa, Fininho, dava para ficar falando um dia inteiro com você. Meu Deus do céu. E outra coisa que além da transparência, do olho no olho, que a população pode esperar, é conhecimento também. Fininho, muito obrigado pela vinda. Ótimo papo que a gente teve, viu? Não, agradeço o espaço, Eu me empolgo um pouco, às vezes, nas falas, e as pessoas dizem, poxa, tu fala bem, Muitos, durante a campanha agora, em determinado momento, algum discurso um pouco mais firme, Poxa, não imaginava que tu era assim. E eu brinco, aí entra o meu lado também, um pouco de humor. Falar até o papagaio fala, tá? Mas quem fala e consegue transferir isso para o seu dia a dia, para as suas ações de vida, lhe deixa numa maneira muito confortável para viver. E eu tenho essa maneira de viver e pode ter certeza que eu serei o mesmo. Eu terei o conhecimento e eu vou ser muito coerente como vereador. Até porque a consciência é o último reduto do ser humano. Obrigado, Fino. Muito obrigado. A gente vai para o intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do Conectado. Atenção, você está